microfone, porque eu não vou estar olhando o chat durante a nossa aula, tá? Então, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa disciplina aí de fundamentos de roteamento e comutação. Na aula de hoje, nós vamos ver, então, o capítulo 4, tá, pessoal, do nosso módulo CCNA, que fala sobre redes com suítes, tá? É o capítulo mais curto que tem no CCNA, então a nossa aula hoje vai ser bem rápida mesmo, vai ter uns 10, 15 minutos aí. Quando vocês forem ler o material, depois vocês vão ver que é o material mais curto que tem também, não tem nenhuma atividade prática, tá? É um capítulo bem teórico mesmo, tá? Mas ele é bem curtinho. Então, aproveitem depois aí da aula de hoje já para, de repente, já fazer esse capítulo 4, ali a prova, né, que está aberta lá, o exame de capítulo. Lembrando, vocês têm até o dia 30 de novembro para fazer do capítulo 1 ao capítulo 4, tá? Na semana que vem a gente começa o capítulo 5, e aí depois eu vou abrir o capítulo 5, 6 e 7 para vocês fazerem também aí ao longo do tempo, tá? Então, aqueles que não fizeram nenhum capítulo ainda, tá? Comecem a fazer para não deixar para a última hora. Por quê? Porque esse prazo aqui é longo ainda, até 30 de novembro, só que o capítulo 5, 6 e 7 vai ser um prazo mais curto, tá? Vai ser um prazo menor. Então, não deixem para última hora, tá? Então, já está lá no SIGA, tá, pessoal? O capítulo de hoje, como eu falei, é um capítulo bem tranquilo, não tem nenhuma atividade prática. É um capítulo relativamente simples, tá? Então, vamos lá. O capítulo 4 é redes com suítes, tá? A gente vai ver um pouco sobre o projeto de redes locais e também o ambiente comutado, né? Lembrando que comutado é o verbo que a gente chama da ação do switch, né? De comutar os pacotes, né? De enviar o pacote para um lado, de um lado ao outro da rede. Então, a gente sabe que as redes estão, normalmente, né? Estão crescendo e cada vez mais as redes se tornam complexas, né? As redes das próximas gerações, a geração atual e das futuras, elas precisam ser seguras, confiáveis e estar sempre disponíveis, tá? Precisa também suportar uma força de trabalho globalizada e também ser capaz de integrar dispositivos antigos. Então, ao mesmo tempo que uma rede moderna ela precisa conversar com equipamentos antigos, ela também precisa estar preparada, né, para novos equipamentos e tecnologias futuras que venham a existir. Então, a gente tem o que a gente chama de rede convergente, né, que são as redes mais atuais, que elas vão unir as soluções de redes que vão convergir, né, e vão integrar sistema de voz, telefones sobre IP, que é o VoIP, né, gateways de voz, suporte de vídeo, conferência de vídeo, tá? E a principal vantagem da rede convergente é que a gente tem apenas uma rede física para instalar e gerenciar. Então, antigamente, a gente tinha uma rede específica para telefone, sei lá, uma rede específica para acessar a internet, uma rede específica para sistema de segurança, tá? Uma rede específica para usar, de repente, o telefone por IP. Hoje, a ideia é que a rede ela seja uma só, né? Uma rede física só, que convirja com todas essas tecnologias, né? Então, eu posso, na mesma rede física, ter acesso a um telefone por IP, a navegar na internet, enfim, mandar e-mail, visualizar ali a câmera de segurança de uma residência, de uma empresa, a conferência de vídeo, tá, que a gente está fazendo aqui agora, enfim. Então, a ideia é que todos esses serviços converjam, né, e fiquem todos dentro da mesma rede física, né, que não tenha redes separadas fisicamente para cada um desses serviços. A Cisco, ela tem o que ela chama de Cisco Borderless Network, ou rede sem fronteiras da Cisco, né? E ela tem os seguintes recursos, tá? Ela permite que as empresas se conectem a qualquer pessoa, a qualquer lugar, a qualquer momento, por qualquer dispositivo, de forma segura, confiável e direta. Ela oferece uma estrutura para unificar o acesso cabeado sem fio, inclusive políticas, controles de acesso e gerenciamento de desempenho em vários tipos de dispositivos diferentes. E também fornece serviços de rede, de usuário e serviços de endpoint que são gerenciados por uma solução de gerenciamento integrado. Então, os equipamentos da Cisco, né, eles sempre tentam né, nos propiciar, então, essas redes aqui sem fronteiras, que é o que a Cisco chama, né, que seria então, uma rede globalizada, enfim, tanto os equipamentos quanto também os sistemas operacionais, enfim, os softwares que vêm embarcados aí dentro dos equipamentos da Cisco, tá? E a gente tem então, uma hierarquia, né, na rede convergente com suítes, tá? Então, dividido em camadas. Então, as diretrizes do projeto da rede comutada, sem fronteiras, né, que seria tipo como se fosse um padrão, assim, da Cisco, vamos dizer, se baseiam nos seguintes princípios. A hierárquia, que vai facilitar a compreensão da função de cada dispositivo em cada camada. Modularidade, que permite a expansão contínua da rede de serviços integrados. Resiliência, que proporciona uma rede sempre disponível. E flexibilidade, que permite o compartilhamento inteligente de carga de tráfego. Tá? Então, tem alguns princípios aí que as redes devem ter, né? Quando a gente cria, a gente projeta uma rede. E os 3 níveis de modelo hierárquico que a gente tem aqui são de acesso, distribuição e camada de núcleo, tá? Então, o que seria a camada mais próxima do usuário, né? Que é a camada de acesso. É a camada que dá acesso à rede para o usuário. Então, seria aquela camada onde estão
os computadores, as impressoras, telefones VoIP, enfim, tá? Então, realmente seria ali a camada que o usuário tem acesso à rede. A camada de distribuição, ela é a interface entre a camada de acesso e a camada do núcleo, né? E ele oferece as funções como agregação de domínios de broadcast, da camada 2 e limites de roteamento de camada 3. E também o roteamento, funções de política de acesso e switching inteligentes para entrar no resto da rede. E a camada de núcleo, por sua vez, ela é o backbone da rede, desculpa. E o backbone, então, é que faz a ligação da rede, né, com o resto da internet, né? E proporciona uma conectividade de alto desempenho, tá? Que é normalmente isolado de falhas e com alta velocidade. Em redes menores, tá? Às vezes não precisa ter uma camada de núcleo e uma camada de distribuição separadas, né? Então, a gente, em alguns momentos aqui, a gente chama de uma núcleo e distribuição agrupados, tá? Então, seriam duas camadas aqui unidas em uma só. Então, aqui, por exemplo, uma faculdade, enfim, a gente poderia ter uma empresa pequena, ter aqui a camada de acesso, e a camada de distribuição e de núcleo seria, então, uma camada unificada, né? Que, então, dá acesso à internet. Então, de repente, como eu falei, redes pequenas, médias, enfim, não necessariamente a gente vai ter as 3 camadas, a gente pode ter, às vezes, somente 2 camadas, né? Deixa eu voltar aqui na figura anterior, tá? E quando a gente tem uma arquitetura de 3 camadas, então, como eu falei, na camada aqui de acesso a gente tem os computadores, o telefone VoIP, enfim, equipamento sem fio, os pontos de acesso sem fio, os switches, então, aqui que fazem a comunicação nessa camada de acesso. Aí esses switches se comunicam com a camada de distribuição. Essa imagenzinha aqui são os switches multilayer, né, os switches de camada 3, que são switches que, além de trabalhar na camada de enlaces de dados, também operam na camada IP, tá? Então, é como se fosse um switch que tem algumas funções que são dos roteadores, tá? Então, esses switches eles fazem parte da camada de distribuição e, por sua vez, eles conectam a camada de núcleo, né? Que aí sim são switches aqui com alto desempenho, com uma grande largura de banda entre eles, que também faz a conexão aqui com servidores, com roteadores, e que normalmente possui os firewalls, né, da rede, que vai fazer a proteção, a segurança da rede, e que, por sua vez, tem normalmente uma conexão de alto desempenho com a internet, né, para prover, então, esse acesso rápido, tanto dos dados que entram e que saem da rede, né? Então, a rede que seriam as 3 camadas da rede, e em alguns momentos, né, em algumas arquiteturas a gente tem apenas 2, né? Então, a gente une, na verdade, aqui, essa parte de distribuição de núcleo, tudo numa camada só. Então, uma LAN com switch hierárquica vai permitir mais flexibilidade, né, gerenciamento de tráfego e recursos adicionais. Então, a ideia de a gente separar isso em camadas, né, a rede em camadas, tá, é ter uma melhor qualidade de serviço, uma segurança adicional, suportar a rede sem fio e conectividade, e também dar suporte para novas tecnologias, né. Então, essa que é a ideia, a gente dividir aqui a camada de acesso, no meio a camada de distribuição, que faz a conexão entre o acesso e o núcleo, e por fim, aqui a camada de núcleo, né, que é a parte mais externa, vamos dizer assim, da rede, que é a que faz a conexão com as demais redes da internet, tá. Então, para a gente ter as redes aí comutadas, né, para utilizar suítes nas redes, a gente tem alguns tipos de suítes, tá? O mais comum aí são suítes de configuração fixa, são esses aqui, tá? Que são aqueles que têm um número de porta fixo, né? Por exemplo, sei lá, 24 portas, 48 portas, enfim, ele tem um número fixo de porta e vai funcionar sempre com essa quantidade específica de portas, tá? Então, seriam os suítes aí mais comuns. Tem outros que são suítes empilháveis, a gente chama de configuração empilhável. A gente coloca literalmente um switch em cima do outro, tá? E vai fazendo conexões físicas aqui nas portas aqui que eles têm, tá? Com esses cabos. E é como se todos esses switches aqui fossem um só, tá? Então, por exemplo, eu pego 4 switches com 24 portas, empilho um em cima do outro, faço a conexão entre eles, e é como se eu tivesse um switch só com 96 portas, tá? Então, a gente vai realmente empilhando um em cima do outro aqui e vai agregando as portas, tá? E temos também a configuração aqui modular, tá? É um pouco mais cara, que é como se a gente tivesse, tipo, racks aqui, né? Alguns armários, e a gente vai simplesmente comprando novos, enfim, portas, as partes, né, dos equipamentos, e a gente vai só aqui inserindo, colocando, e vai também aumentando a capacidade, né, do switch, tá? Então, aqui o fixo seria, em termos de valores, o mais barato, o empilhável o médio, e aqui esse modular seria o mais caro. E as considerações da gente selecionar o switch, ou quando a gente quer comprar, né, adquirir switches para fazer um projeto da rede, em relação ao custo, né, o custo normalmente é o mais importante, se é uma rede simples, eu não preciso gastar com switches empilháveis ou modular, né, enfim. A densidade de portas, né, que é a quantidade de portas que eu vou precisar na minha rede, a alimentação, a confiabilidade, a velocidade da porta, o buffer do quadro e também a escalabilidade, tá? Claro que com a configuração empilhável ou modular,
a escalabilidade ela fica mais tranquila, né? Porque eu posso só agregando o que eu já tenho, tá? Mas a gente também consegue isso com os switches fixos, tá? Então, essas aqui são considerações que a gente sempre tem que levar quando a gente vai fazer o projeto de uma rede, tá? O tipo de switch que eu vou adquirir, quantidade de portas, a velocidade do switch, tá? Isso vai depender do que eu quero para a rede, ok? E falando aqui um pouco do ambiente comutado, tá? A gente já falou um pouco sobre isso também no módulo anterior, né? No módulo 1. O switch, ele, como um conceito geral no setor de redes de telecomunicações, aqui a gente sabe que ele encaminha os quadros, né? Entre as portas do equipamento, né? Então, o switch ele vai tomar as decisões com base em 2 critérios, tá? Numa LAN, então, ele tem uma porta, o pacote, né? Ele vai ser recebido por uma porta de entrada no switch, e esse pacote vai ter o endereço de destino. Então, o switch ele trabalha assim, ele trabalha de acordo com o endereço de destino do pacote, né? Então, o switch ele mantém uma tabela que vai determinar como encaminhar o tráfego, né? Cada um dos pacotes, é uma tabelinha mais ou menos assim, ó. Para cada destino, né? Ou para cada endereço MAC de destino, ele tem associado uma porta. Então, por exemplo, ó, se o switch aqui ele recebeu na porta 1 um quadro, que o endereço de destino, né? O endereço físico, isso aqui, tá, pessoal? É o MAC, não é o IP. Fosse, por exemplo, aqui EA, tá? Aqui tá resumido, tá? O MAC é um número maior, né? São 48 bits, mas aqui para resumir, para ficar mais simples, suponha que o destino é o endereço EA, o switch recebe o quadro nessa porta 1, ele vai na tabelinha dele e vê se ele tem esse endereço na tabela. Então, ele tem aqui, ó, EA. Então, ele vai mandar para a porta de número 4, né? Tá? Então, esse pacote que entrou na 1, ele vai ser enviado para fora do switch pela porta aqui 4. Se ele recebe um pacote com o destino dele, o endereço de destino é o AB, ele vai enviar então para a porta 6, né? Então, esse pacote que entraria para aqui seria na porta 6, tá? Então, sempre é assim, tá? Ele recebe o pacote, vê o endereço de destino, vê na tabelinha ali e manda para a porta que está associada àquele endereço. Se ele não tem o endereço ainda registrado, pessoal, aí ele faz o quê? Ele vai mandar um broadcast, né, para todo mundo, para todas as portas aqui, esperar um retorno, e aí sim ele vai conseguir atualizar a tabela dele aqui, tá? Com esses endereços, ok? Isso a gente tinha falado no semestre anterior, tá? É mais meio que uma revisão aqui, tá? Aí depois tem um vídeo para vocês verem aí no material, que explica de novo, novamente, né, essa questão aqui de como é que ele aprende e como é que ele envia, então, os pacotes aqui que entram em cada uma das portas do switch, tá? Falando também sobre encaminhamentos de quadros, a gente tem aqui normalmente dois tipos, né? O switch storing forward, que ele recebe o quadro e calcula o CRC do quadro para verificar se tem algum erro ou não. Então, nesse tipo de encaminhamento pelo switch dos quadros, o switch recebe o pacote, ele lê todo o pacote, todo o quadro, e faz esse cálculo CRC. Se não tiver nenhum problema, ele envia o quadro pela porta específica, né? Caso contrário, se tiver algum erro, então, ele vai descartar o pacote, né? E vai, então, as camadas superiores vão ser responsáveis por enviar novamente essa informação. Já no switch cut-through, ele encaminha o quadro antes de receber o pacote completo. Então, ele não faz essa checagem de erro, tá? Ele recebe o quadro, assim que ele determina ali, né, que ele consegue ver qual é o endereço MAC de destino, né? Ele já faz o encaminhamento do quadro pela porta específica, tá? Então, ele não espera ler todo o quadro. Então, no switch storing forward, ele tem aqui alguns atributos, né, que é a verificação de erro. Então, depois de receber o quadro inteiro, o switch ele vai comparar o valor do checksum dele no último campo do quadro com seus próprios cálculos de checksum, tá? Somente os quadros livres de erro são encaminhados, tá? Então, ele recebe o quadro e faz essa checagem matemática para ver se tem algum erro ou não, tá? Do quadro. Se tiver, ele vai descartar. Caso contrário, ele vai mandar para frente. E também buffer automático, que o buffer de porta de entrada ele dá a flexibilidade, né, de sustentar qualquer combinação de velocidade eterna. Então, independente da velocidade que a gente está utilizando, ali 100 ou 10 ou 1 gigabit, ele consegue fazer essa comunicação, tá? E esse tipo de encaminhamento é o principal, né, método que a Cisco utiliza nos switches de LAN, ok? Então, esse método de pegar um quadro, ler o quadro todo aqui, ó, todos os campos do cabeçalho da camada de enlace, para depois somente enviar o quadro para frente. Já o cut-through, ele é um encaminhamento rápido. Oi? Eu não sei se tu viu, mas tem o Jonas pedindo para aceitar. Tá, agora já aceitei aqui. Não tinha visto.
O outro aqui, pessoal, é o switch and cut through, tá? Esses dois tipos a gente já tinha visto, eu acho, no primeiro semestre, né? No primeiro módulo. É o encaminhamento rápido de quadros. Então, nesse aqui, o switch, ele recebe o quadro aqui, ó, ele lê o preâmbulo, e assim que ele lê o endereço MAC de destino, ele não vai ler o resto dos quadros, né, dos campos, desculpa, para enviar o quadro. Ele vai simplesmente enviar o quadro assim que ele terminar de ler aqui o MAC de destino, tá? Isso quer dizer o quê? Que se tiver um erro aqui para frente no quadro, esse quadro vai ser enviado, tá? Então, vai ser enviado com erro, e aí lá, futuramente, alguma camada superior vai verificar que teve um erro, né? E esse quadro vai ser reenviado novamente. E tem como é que vamos dizer, uma outra versão desse cut-through, né? Uma melhoria, que é o livre de fragmentos, né? Que ele modifica, então, esse envio do switch em cut-through aqui, que ele vai aguardar, na verdade, um pouco mais, tá? Ele vai ler, além do preâmbulo, e aqui endereço de destino, e vai ler mais alguns bytes, né? Na verdade, ele vai ler 64 bytes aqui ao todo, para daí sim encaminhar o quadro pela porta final ali, tá? Por que isso? Por que 64 bits, tá? Se vocês forem perceber aqui, os dois primeiros campos só tem 14 bytes, né? Não bits, desculpa, bytes. Por que 64 bytes? Porque tem estudos que de certa forma, provam que as colisões, os problemas dos quadros, eles acontecem normalmente nos 64 bytes inicial, e que depois disso, a quantidade de erros diminui bastante, tá? Então, com essa informação, esse tipo de envio, tá? Ele sempre vai ler, então, 64 bytes inicial, e, claro, vai ler, inclusive, né, o IMAC de destino, para daí sim enviar esse quadro para frente, tá? Com essa técnica aqui, então, ela tem uma melhor verificação de erros do que o cut-through aqui padrão, né, que simplesmente lê o endereço de destino e já manda, e praticamente não aumenta a latência, tá? Como eu falei, então, a quantidade de erro aqui, quando a gente espera os 64 bytes iniciais, ela reduz drasticamente, tá? Então, são os dois modos aí de envio, na verdade, 3, né, de envio dos quadros, tá? Outra coisa que a gente tem também são os domínios de colisões, tá? Então, quando a gente tem uma tecnologia baseada em hub, tá? Atualmente, pessoal, é bem difícil a gente ter isso, né? Uns 10, 15, 20 anos atrás, quem é da minha idade, de repente em casa tinha aí uma rede para jogar, enfim, jogava online, usava um hub aí para conectar os equipamentos, enfim. Quando a gente usava o hub, uma rede que usa hub, os dispositivos de rede competem pelo meio físico, né? Portanto, há colisões. O que isso quer dizer? Quando a gente usa o hub, apesar de ter 8 portas ali, tá? Diferentemente no switch, no hub, por exemplo, tem um hub com 8 portas, tem 8 máquinas conectadas, uma em cada porta. Quando uma máquina quer enviar uma informação para uma outra máquina específica, o hub não consegue, assim como faz o switch, né, enviar somente para aquela máquina. O hub, ele faz um broadcast das informações, ele manda aquela informação para todas as portas do hub. Então, se o hub tiver 8, 16, enfim, portas, ele vai mandar para todas as portas, exceto aquela que está enviando a informação, né? Então, isso acontece muita colisão, né? Isso degrada muito o desempenho da rede. Então, por isso que o hub atualmente é bem pouco utilizado. Então, as portas de switch Ethernet, a gente normalmente opera ela em full duplex, né? Que daí elimina as colisões. Tá? Então, o ideal hoje é sempre trabalhar em full duplex, porque elimina as colisões. Lembrando que é full duplex é quando a gente envia e recebe as informações ao mesmo tempo, né? Tem um canal que envia as informações e ao mesmo tempo tem um outro canal que recebe as informações. E as portas do switch Ethernet, tá, eles sempre vão negociar uma comunicação full duplex. Então, se eu conecto 2 dispositivos que suportam full duplex, automaticamente eles vão fazer essa comunicação, tá? E vão trocar informações no modo full duplex, tá? Porque seria a melhor opção, né? Mas se por acaso a gente conectar um dispositivo a um half duplex, tá? Com um full duplex, eles vão operar sempre em half duplex, tá? E no half duplex também a gente tem um domínio de colisão. Também há a colisão de pacotes, tá? Por quê? Porque o half duplex ele é como se fosse um canal só, que é o mesmo que tem que enviar e receber as informações pelo aquele mesmo canal, né? Então, a gente pode sofrer colisões, tá? Nas redes modernas, pessoal, pegar os switches aí mais modernos, da atualidade aí, quase todos eles, eu acho, a grande maioria aí funciona, tá? Em full duplex, então não tem esse problema de colisão, tá? Então, só para resumir, os switches eles sempre vão tentar trabalhar aqui em full duplex. Caso um deles não tenha, não suporte, né, ou a porta não suporta essa tecnologia, então vai ser em half duplex, tá? E também a mesma coisa vale com a velocidade, né? Se uma porta só consegue operar até 100 megabits por segundo, que são as portas Fast Ethernet, mesmo que eu conecte essa porta a um outro switch que opere a 1 gigabit, né, que são 1000 megabits por segundo,
a conexão sempre vai ser com a menor, né? Então, eles vão trabalhar ambos com 100 megabits. Agora, se eu conecto dois equipamentos que suportam a tecnologia gigabit, que é 1000 megas, né? Aí ambos, claro, vão trabalhar nessa velocidade. Então, sempre os equipamentos vão tentar sempre trabalhar na maior velocidade possível e também na melhor tipo de conexão, que seria a full duplex. E aqui, para terminar, estou falando um pouco do domínio de broadcast, tá? Um switch ou vários switches interconectados, eles formam um único domínio de broadcast, tá? O que seria o domínio de broadcast, pessoal? Seria uma rede que, quando um switch então, ele quer enviar uma informação para todo mundo, de broadcast, né? Todo mundo recebe essa informação. Então, se eu conecto, por exemplo, esse switch S1 aqui ao switch S2, tá? Tudo isso aqui é um domínio de broadcast, tá? Então, por exemplo, se o switch S1 aqui ele recebe uma informação de um PC qualquer, e essa informação é uma informação de broadcast, ou seja, tem que ser enviado para todos, esse switch vai enviar para todos que estão aqui, tá, nessa rede, também vai enviar para esse switch aqui, que por sua vez vai enviar para todos que estão aqui. Se esse switch estiver conectado a outro switch, esse switch também vai enviar para todo mundo, tá? Isso acaba, então, dando, às vezes, uma grande quantidade de mensagens que, de repente, não seriam necessárias, né? Então, quando o switch ele recebe um quadro de broadcast, ele vai encaminhar o quadro por meio de cada uma das suas portas, exceto a porta de ingresso na qual o quadro broadcast foi recebido, tá? Que foi o que eu expliquei aqui agora. E quando dois ou mais switches estão conectados, como eu também já falei, tá? O domínio de broadcast ele vai aumentando, né? Porque a transmissão é propagada de switch para switch. E broadcast demais podem causar congestionamento da rede, tá? Então, por isso que a gente, muitas vezes, por exemplo, quebra as redes em redes menores, né? E aí, para fazer essa quebra, a gente pode, por exemplo, usar um roteador, que vai separar duas ou mais redes, ou também usar switches aí multilayer, que trabalha na camada 3, que também consegue separar esses domínios de broadcast. Também a gente vai ver mais para frente, a gente consegue criar VLANs e switches para também fazer essa quebra de domínio de broadcast, né? Porque pensa assim, pessoal, sei lá, 2, 3 switches interconectados, cada um com 40 máquinas. Aí a gente tem 150 máquinas conectadas, e quando um PC quer mandar um broadcast ali, manda para todo mundo, mas de repente a gente não queria que essa informação fosse para todos, né? Fosse apenas para alguma parte, enfim, ou só para um switch específico ali, tá? Então, por isso que tem algumas técnicas aí, algumas formas, na verdade, de a gente diminuir aí o domínio de broadcast, né? Para não deixar a rede muito congestionada. Então, para a gente aliviar aí o congestionamento da rede, a gente pode ter aqui algumas características, né, de switch que vão ajudar, então, a aliviar o congestionamento. Estabelecimento de links estão full duplex, eliminando colisões, então sempre tentar usar equipamentos, né, com full duplex, para não ter colisões. Alta densidade de portas, buffers de quadros grandes, a velocidade de porta, switch interno fast, né, a tradução também é ruim, mas seria um envio rápido, né, de switch, ou switch rápido, e um baixo custo também por porta. Então, seriam algumas características para serem levadas em considerações aí, para melhorar o desempenho da rede. Então, era isso aí, pessoal. Hoje era só um capítulo sobre um pouco sobre o switch, que a gente já tinha visto um pouquinho no primeiro módulo, né, acho que no capítulo 2, se não me engano. Aí depois vocês leem o material da CIS, como eu falei, vai ser é bem curto, tá? Aí dê uma olhadinha nesse vídeo aqui para ver um pouquinho sobre essa tabela de endereço MAC dos switches aqui, para quem ainda não tem alguma dúvida, tá? Mas é um capítulo aí bem tranquilo. Dúvida, pessoal? Não, professor, tranquilo. Tranquilo. Os demais que entraram por último, para aqueles que entraram atrasado, pessoal, depois eu em seguida já coloco o vídeo lá no Cigarro, vocês conseguem pegar o início da aula aí. Pessoal, então, como eu falei, para quem chegou depois, tá? Não deixem para fazer os capítulos lá na última hora, apesar de ter dado até final de novembro, tá? Até o capítulo 4. Já aproveitem que a gente viu o capítulo 4 hoje, terminou, já façam aí a 4, para quando a gente começar a semana que vem ver o capítulo 5, você já está em dia, né, com as atividades, para não, depois no final do semestre aí, de repente, Caindo, professor. apertar o prazo aí. Quem falou aí, desculpa? Eu acho que sua internet está com a latência alta aí, que você tá às vezes travando a voz. Travou aqui, peraí, pessoal, deixa eu só tirar aqui. Vou falar de novo aqui. Pessoal, só falei que, não sei se ficou ruim, né, como o Lucas ali falou. Tentem fazer até o capítulo 4, que a gente viu hoje, tá? O quanto antes aí, para depois no capítulo 5, 6 e o 7, eles começam a ficar um pouco mais pesados, assim, ter mais conteúdo, a parte prática também. Então, como esse capítulo 4 é um capítulo bem curto,
e o 2 e o 3 também são relativamente simples, tá? Deixem em dia aí os exames de capítulo, para daí quando a gente começar o 5, capítulo 6, vocês já estarem aí tudo feito, né? Para não deixar lá para o último momento do semestre ou do ano, sei lá, enfim. E aí vocês ficarem um pouco atolhados de coisa aí para fazer, tá? Até agora, até o 4 são os mais tranquilos, tá? Depois ali com o VLAN e o DHCP, o NAT são mais chatos de fazer. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Hoje era bem curtinho mesmo o capítulo. Tranquilo, professor, tranquilo. Então tá, pessoal, qualquer dúvida tiver, podem mandar um e-mail aí, tá? Mandem um WhatsApp. Só uma informação aqui, externa aqui. A partir de amanhã o professor Naylor volta, tá? Então quem tem aula com o professor Naylor, a partir de amanhã ele estava de volta aí nas aulas, ok? Beleza. Beleza, Depois eu vou show. colocar ali no grupo também, tá bom? Certo, professor. Boa noite. Então tá, boa noite, pessoal. Até mais. Abraço.